Olá, sou Márcia Machado Vieira, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Letras Vernáculas da Faculdade de Letras desta universidade. Coordeno o projeto Predicar, formação e expressão de predicados complexos e predicações, estabilidade, variação e mudança construcional. Sejam bem-vindos ao minicurso Linguística de Corpos, Introdução ao R para a coleta de dados no Twitter, desenhado por Laís Lima, Mariana Gonçalves e Pedro Popolino. Laís Lima e Mariana Gonçalves são alunos do curso de graduação e licenciatura em Português e Inglês da Faculdade de Letras. Pedro Popolino é aluno do curso de graduação Ciência da Computação. O minicurso foi organizado por eles para atender a uma demanda da equipe de linguistas do projeto Predicar e, mais especificamente, para, em primeiro lugar, reunir um conjunto significativo de dados oriundos do discurso dialógico da atualidade que se apresenta no Twitter e, em consequência, explorar as potencialidades da linguagem R para fazer análises estatísticas, entre as quais a análise multivariada e a análise colustracional, que interessam a pesquisas sobre fenômenos do português que investigamos no projeto Predicar. Esse curso não poderia ficar apenas nos limites do projeto Predicar. Por isso, os professores Laís Lima, Mariana Gonçalves e Pedro Popolino estão hoje apresentando esse curso para vocês. Certa de que muitos aproveitarão este mini curso, passo a palavra aos professores, desejando que todos tirem o melhor proveito desta oportunidade para a ciência em linguística. Então, olá, meu nome é Mariana Gonçalves, eu faço parte do projeto Predicar, junto da Laís. Nós temos duas pesquisas juntas, uma sobre construcionalização lexical e outra sobre construcionalização gramatical. Também pesquiso sobre impessoalização discursiva no português brasileiro e português de Portugal. E o nosso interesse sobre o R começou durante a nossa pesquisa do ano passado, que a gente sentiu algumas dificuldades na parte da coleta de dados e descobriu que o R poderia automatizar esse processo a partir da rede social Twitter. E é isso que a gente pretende cobrir no curso de hoje. O R ele tem diversas funcionalidades, mas nesse momento a gente vai cobrir essa. E também um dos motivos que a gente fez a gente pensar em oferecer esse curso foi porque, conforme a gente foi pesquisando para poder também aprender a mexer nisso tudo, a gente viu que não tem muito material disponível em português sobre essa parte de como usar o R para coleta de dados no Twitter. Então, por mais que a gente ainda esteja dando os primeiros passos nisso, em todo esse mundo do R, a gente achou que seria uma boa ideia já oferecer esse mini curso, juntando as informações que a gente já aprendeu até agora. E para isso a gente também chamou o nosso amigo Pedro, que é da computação, porque a gente teve algumas dificuldades como iniciantes, e ele tem ajudado a gente bastante, acabou embarcando nesse projeto com a gente. Foi um grande prazer ter sido integrado a esse projeto. E os desafios que trouxeram foram bem legais, foram bem interessantes. E eu acho ótimo essa integração entre os dois cursos. E eu acho que vai ser um grande proveito para a comunidade geral. Sim. E é isso, eu espero que vocês gostem. Bem, depois dessa breve introdução, eu acredito que algumas pessoas estejam se perguntando por que o Twitter. E explicando rapidinho aqui para quem não conhece, o Twitter é uma rede social de microblogging, o que significa que as pessoas podem fazer postagens escritas. Agora são com até 280 caracteres, mas originalmente eram 140. E cada postagem dessa é chamada de tweet. Tirando as contas privadas, que então só quem o dono da conta permite que pode ter acesso às postagens que ele faz, todo o conteúdo publicado no Twitter é aberto. Ou seja, você consegue ver mesmo sem ter uma conta lá. Então, por meio dos tweets, as pessoas se manifestam de maneira espontânea sobre os mais variados tópicos, desde assuntos pessoais até notícias da atualidade, e expressam os seus sentimentos, suas opiniões sobre tudo, na verdade.
e até discutem com famosos. Enfim, elas estão sempre lá interagindo de alguma forma, e isso faz com que o Twitter seja uma base de dados muito grande, o que é então muito interessante para diversas áreas da linguística, desde o processamento de linguagem natural até mesmo a sociolinguística, por exemplo. Então, como pontos positivos, nós já temos aí a grande quantidade de dados disponíveis, já que o Twitter é uma rede social muito ativa, e também a possibilidade de coletar dados de diversos países e idiomas, que então permite a criação de largos corpora e em pouco tempo. Usando o R, a gente consegue fazer isso bem rápido e com pouco trabalho manual envolvido, principalmente porque o R tem uma linguagem bem simples e visual. A sintaxe dessa linguagem de programação ela é fácil de compreender, mesmo por quem não é da área, e, além disso, é bom destacar que o R é um software gratuito e de código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode usar, estudar, compartilhar e até mesmo modificar esse software. E isso fez com que uma grande comunidade ativa de usuários do R se desenvolvesse. Então, tem sempre pessoas tentando se ajudar e principalmente tentando aprimorar o programa. Tá, mas o que é esse tal de R que a gente está falando aqui o tempo todo? Então, como eu falei, o R é uma linguagem de programação gratuita e que é muito utilizada para fins acadêmicos, já que o usuário tem a possibilidade de fazer análises estatísticas e cálculos, visualizar dados e também manipular gráficos. Ela foi desenvolvida originalmente por 2 professores do Departamento de Estatística da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, e o objetivo era mesmo de não apresentar grandes dificuldades para quem nunca teve contato com a programação. E uma dúvida bem comum quando a gente fala de programação é que as pessoas geralmente pensam que a gente precisa de um computador muito potente para poder trabalhar com isso. Mas, na verdade, não. É claro que um computador muito bom ajuda, mas não é necessário. Então, o R é uma coisa que está aí mesmo para a gente usar e que deixa o nosso trabalho muito mais eficiente. Nessa apresentação, nós vamos falar principalmente de 3 coisas diferentes e que podem ser facilmente confundidas. A primeira delas é o R, que, como vocês já sabem, é uma linguagem de programação e também um software que você vai precisar baixar. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o RStudio e o pacote Twitter, escrito com R final em maiúsculo, assim como está aí na tela. O RStudio é um outro programa que a gente recomenda baixar, porque ele tem uma interface gráfica mais amigável, por assim dizer, e isso facilita o trabalho de codificação, já que a aparência do R fica mais organizada. E já o pacote Twitter com R maiúsculo é o grande diferencial disso que nós estamos apresentando aqui, porque é ele que permite o acesso das informações do Twitter no R. Os pacotes do R, eles são coleções de funções e conjuntos de dados que acrescentam novas funcionalidades ou aprimoram as já existentes. Existem milhares de pacotes, só para vocês terem uma ideia, o principal repositório para o R já conta com mais de 10 mil pacotes. E aqui mesmo a gente vai falar de alguns, além desse para acessar o Twitter. Certo. Agora, sobre baixar o R no seu computador, como a Laís explicou, o R ele é tanto a linguagem de programação quanto o software. Então, para baixar o R, você precisa entrar nesse primeiro link ali. Ele vai ter opção tanto para Linux, quanto para Windows, quanto para Mac. Só que, a partir do R, você consegue mexer nele, ele já tem um software próprio, mas é como se fosse um bloco de notas, ele não é muito visual. E é para isso que a gente baixa o RStudio, para fazer o processo um pouco mais simplificado. Para baixar o RStudio também é a mesma coisa, você vai ter as opções para Windows, Linux e para Mac, mas se você tiver um Windows que seja de 32 bits, você vai precisar baixar uma versão mais antiga, para que ela possa rodar no seu computador. Depois que você baixar e instalar tudo, é só abrir o RStudio
Entrando na pasta do RStudio, a pasta BIM, e lá dentro vai ter a miniatura do RStudio. Então, para realizar a pesquisa, as buscas no Twitter, nós vamos estar utilizando o serviço da API do Twitter. Para quem não sabe, a API vem do inglês Application Programming Interface, que é basicamente um serviço, uma aplicação desenvolvida por terceiros que a gente pode pegar e utilizar no meio de nossas aplicações, de forma... utilizar como se fosse praticamente o nosso programa, mas na verdade nós estamos utilizando de um serviço de um terceiro na nossa aplicação. Isso é muito bom, porque a gente não precisa reescrever o código que aquele serviço faz. Então a gente não precisa escrever, fazer toda essa busca que o Twitter vai fazer para a gente. Isso vai agilizar muito o nosso trabalho. E aí o Twitter ele oferece diversos tipos de API. Né? O que a gente vai utilizar vai ser gratuita, mas tem umas que são pagas. E aí a Mariana vai falar um pouco sobre. A gente tem umas 3 versões diferentes, que é a Standard, que é gratuita, a Premium e a Enterprise. E dentro delas você tem algumas opções para selecionar de acordo com o que você quer. Dependendo muito da quantidade de dados que você pretende usar, ou o tempo, o recorte temporal que você vai fazer. Porque no caso da que a gente vai usar, ela só vai até 9 dias atrás. As outras versões podem ir um pouco mais para trás. Só tem um valor a ser pago, se não me engano, anual. E é um pouco alto também, especialmente porque é em dólar. Mas ela tem algumas funcionalidades anuais. Né? Tem algumas facilidades que eles trazem e o recorte temporal maior, a quantidade de dados que você pode pegar bem grande e coisas assim. Mas, por enquanto, a gente vai usar só o gratuito mesmo. Isso. E, bem, como a gente está utilizando o serviço de terceiros, né, o serviço do Twitter, a gente vai precisar de uma autorização. E aí a Laís vai nos explicar um pouco como a gente consegue essa autorização para usar o serviço do Twitter. Bem, primeiramente a gente lembra que é necessário ter uma conta no Twitter. Então, antes de tudo, caso você já não tenha, você precisa criar uma conta e verificar o e-mail e só aí vai ficar tudo certo. Depois disso, para conseguir acessar as informações do Twitter através da API, é preciso criar um aplicativo. Se você for nesse link que está aí no meio da tela, você vai encontrar essa caixinha azul, escrito Create an App, que é para criar o aplicativo. E aí, então, vai aparecer uma mensagem dizendo que você precisa de um Developer Account, e é só você ir passando e vai pedir diversas informações sobre você, sobre a sua pesquisa, e tudo tem que ser preenchido em inglês. Ao final do processo, eles vão avaliar a sua solicitação, e aí você vai criar um app para poder obter essas 4 informações destacadas aí embaixo, em azul. Então, dentre as coisas que você tem que preencher na hora de criar o app, a gente destacou algumas aqui. No 1, ele pede para você dar um nome para o seu aplicativo, pode ser qualquer um que você queira, e tem que também adicionar uma descrição. Já no 2, ele pede um site. Por exemplo, eu coloquei o link do meu perfil do Twitter, e você pode colocar qualquer link, na verdade, e não precisa marcar esse quadradinho que está aí embaixo. E no 3, ele pede mais uma vez para você descrever como você vai usar o seu aplicativo. Feito isso, e já com o seu app criado, a gente precisa resgatar aquelas 4 informações que eu mencionei ainda agora. Então, é só clicar na aba Keys and Tokens, que está marcando aí a setinha, e vai aparecer uma janela parecida com essa. A API Key e a API Secret já vão estar lá, aí como está marcando esse retângulo laranja. Nós embaçamos a nossa porque esse código ele não pode ser compartilhado, então a gente está fazendo isso para evitar qualquer uso indevido. E já para o token,
é só clicar ali naquele botão azul, escrito Generate, e os números vão aparecer numa outra tela. E aí você copia, salva em algum arquivo, porque depois a tela vai ficar assim. E então ele não aparece. Mas se você perder, você pode gerar outro depois. Pedro? Bem, antes de nós avançarmos e para efetivamente criarmos nossa aplicação usando o R, vamos que nós sabemos a definição de alguns termos que são do mundo da programação. O primeiro deles que a gente vai ver é o conceito de variável, que basicamente vai fazer referência a valores que vão variar de acordo com o código de cada pessoa, de cada usuário. Coisas como, por exemplo, a quantidade de tweets que a gente quer, ou então a nossa chave que a gente vai usar, esse tipo de coisa variam de usuário para usuário. Temos também o objeto, que é onde nós vamos armazenar os dados de processamento ou dados de busca. O objeto ele pode ser estudado de formas diferentes para armazenar os mesmos dados. Essas formas diferentes de armazenar, essas estruturas diferentes, elas geralmente variam por conta do nosso propósito com aqueles dados. Por exemplo, se eu tivesse... Você imagine que uma roupa é um dado. Se eu quisesse guardar da melhor forma possível essa roupa, de manter ela no bom estado, eu armazenaria num guarda-roupa. É a estrutura mais adequada para isso. Mas, se, por exemplo, eu sou um comerciante e eu quero mostrar para outras pessoas essa blusa, eu botaria essa blusa numa vitrine, porque muitas pessoas vão conseguir ver. Então, de acordo com o nosso propósito, a gente vai armazenar os nossos dados em estruturas diferentes. E agora eu vou falar sobre função, que são comandos que quando a gente chama, né, ou quando a gente executa, eles vão realizar uma determinada ação. Aí essa ação pode ser uma série de coisas. Eu posso fazer busca, conversão de dados, média, uma série de coisas. E bem, as funções elas podem receber valores como parâmetros e retornar algum valor. As funções aqui em programação são muito semelhantes às da matemática. Então, se, por exemplo, eu poderia aqui ter uma função seno, uma função de média, que eu dou 2 valores e retorna a média dos valores. Eu posso ter diversas funções aqui, semelhantes na matemática também. E por último, que a gente vai usar aqui bastante, é o data frame, que é uma espécie de tabela dos dados. Que ela vai ser uma estrutura que vai ser bidimensional. Então, em cada linha, eu vou ter diversas colunas que vão ser campos referentes aos dados, né? Então, eu posso ter aqui, no nosso caso, cada linha ser referente a um tweet, e aí cada coluna é uma informação sobre aquele tweet, né? Um dado sobre aquele tweet. Tipo, o tweet em si, a data, esse tipo de coisa. Essa estrutura se diferencia de uma outra questão que a gente também utiliza, que é o vetor, que no caso o vetor é unidimensional, né? É só uma linha. Que aí essa estrutura é melhor para listagem de coisas. No nosso caso, pode ser usado para listar termos que a gente quer buscar na ferramenta do Twitter. E uma coisa importante também, para a gente só não esquecer, é quando a gente for ver lá a demonstração, né, quando a gente for ver mais para frente, no começo de cada linha tem uma setinha. Aquela setinha é puramente demonstrativa, para indicar que tem uma nova linha, que você vai escrever um comando. Não é nada demais. Então, acho que a parte da definição acabou. Vamos avançar. Certo. Agora que você já tem toda a informação do Twitter, você já consegue dar os seus primeiros passos no R. A primeira coisa que você precisa fazer é instalar os pacotes necessários. O comando para a gente instalar os pacotes é install.packages, abre parênteses e o nome do pacote entre aspas. Essas aspas são importantes para você poder resgatar o nome do pacote. E os pacotes que a gente vai estar usando é o Twitter com R maiúsculo no final, o Word Cloud e o Tidyverse. Tem a possibilidade de outros pacotes precisarem ser instalados, porque a gente já usa o R há um tempinho, então por causa disso a gente já tem alguns outros pacotes básicos instalados no nosso RStudio. Mas muito provavelmente vocês não vão ter problema usando só esses.
Depois disso, é só vocês carregarem os pacotes que vocês já baixaram. O comando para carregar é o library, abre parênteses, o nome do pacote. Dessa vez vocês não precisam das aspas. Então, é só abrir os 3 pacotes normalmente. Assim que vocês terminarem de abrir, vai aparecer uma bolinha vermelha na parte superior do R para dizer que está carregando. Então, assim que vocês abrirem, tem que esperar um tempinho e antes de dar o próximo comando. Assim que a bolinha vermelha sumir, vocês já podem dar o próximo. Depois disso, vocês vão registrar a sua sessão do R. A gente vai precisar pegar aquelas informações que vocês conseguiram através do Twitter e transformá-las em objetos. Dessa forma, vocês vão armazenar essas informações dentro desses objetos. Então, por exemplo, vocês colocam consumer key e o sinal de menor que, tracinho, e o seu consumer key entre parênteses. Entre parênteses não, entre aspas. Assim, você está jogando ali dentro. É mais fácil do que você ter que digitar isso toda vez que você for fazer o processo de autentificação. O comando para fazer a autentificação é o setup _ Twitter _ o e auth, que é de authentication. A ordem precisa ser exatamente essa, você não pode mudar, senão você não vai conseguir fazer o processo de autentificação. Depois é só jogar o nome dos objetos que você deu para cada uma das variáveis e deve rodar normalmente. Provavelmente vai aparecer uma opção de autentificação, é só você botar o número 1. Depois disso, a gente já consegue fazer a pesquisa dos tweets no R. Para você fazer essa pesquisa, seria interessante você armazenar ela em objeto, para você ter como recuperar o que você fez. Então, o corpus é o nome do objeto que a gente deu ali, mas você pode usar qualquer nome de acordo com a sua pesquisa. Colocar esse sinalzinho de seta, que é o menor que tracinho, e usar o comando search Twitter. Dentro desse comando, você tem várias variáveis. Uma delas vai ser o campo que é o objeto de busca em si, que é o que você vai botar o que você vai pesquisar no R. E o importante saber é que esse objeto de busca, ele pesquisa não só aquela palavra, mas palavras que contenham aquela palavra. Então, por exemplo, na minha pesquisa com a Laís, a gente pesquisa o verbo querer. A gente usa várias formas desse verbo. Então, a gente não precisa botar todas, a gente pode botar só o radical que ele vai procurar. Tanto quer, quanto querendo, quanto queria, contando que tenha, se a gente botar o quer, ele vai aparecer todas as outras. A outra variável é a quantidade. Então, se botar n igual à quantidade que você quer, se eu não me engano, o limite é de 18.000 a cada 15 minutos por aí. Então, tem uma quantidade bem razoável. E a língua. Para você selecionar a língua, é o lang igual a, no caso do português, pt entre aspas. Existem outras variáveis também que vocês podem colocar aí. Depois disso, você vai ter o corpus no formato de lista, e você vai passar essa lista para o data frame. O formato de data frame, como o Pedro já explicou, ele vai ser bidimensional, vai ser como uma tabela. Então, você dá um nome para esse data frame, nesse caso a gente botou DF, ele vai ser o objeto, fazer a setinha, então menor que tracinho, e o comando, que é tw list to df, né? Lista para data frame. E dentro desse comando você vai botar o nome da sua lista, que no caso é corpus. Para visualizar, é só clicar, é só escrever view e colocar dentro o nome do data frame que você colocou. Aqui é um resumo dos comandos dados até então. São os pacotes que foram instalados. Depois a gente abre esses pacotes. Lembrando sempre de dar uma pausa sempre que aparecer o símbolozinho vermelho em cima do RStudio. A autentificação com os objetos que a gente criou. A criação do corpus e a busca. A conversão do corpus para o data frame. E depois a visualização. Aqui embaixo a gente colocou umas cores para facilitar a visualização do que é cada coisa. O que está em vermelho são os comandos. O que está em negrito são os pacotes. Em azul são as variáveis e em amarelo os objetos criados. Certo, gente. Agora a gente vai demonstrar um pouco de tudo que a gente aprendeu. Essa é a plataforma do RStudio. Nessa parte aqui, a gente tem os arquivos que você pode abrir, como o script, que é isso aqui com uma lista dos comandos que a gente vai dar. O DataFrame também abre aqui em cima, algumas coisas podem ser abertas aqui. Aqui é o histórico dos comandos que você deu.
Essa parte de environment é onde ficam os objetos que você criou. Aqui embaixo é o seu diretório de trabalho, mas também tem outras coisas, como os pacotes que você tem, uma aba de ajuda. E aqui embaixo é onde você realmente faz a parte da programação, é onde você coloca os comandos. Para começar, a gente não vai instalar os pacotes, porque a gente já tem eles instalados no nosso RStudio. Então, a gente já vai começar com a parte de abrir os pacotes. Então, para abrir, a gente usa o comando library e digita o nome do pacote. O Twitter tem esse R no final, é bem importante saber colocar isso direitinho. Agora, o próximo é o Word Cloud. E, por último, o Type+. Quando ele estiver carregando, vai aparecer essa bolinha vermelha aqui. Então, quando tiver isso aqui, não faz nada, é só esperar. Ok, agora já está tudo aberto, a gente já pode ir para a parte da autentificação. Na autentificação, a gente vai fazer esse link do R com o Twitter. Então, a função é setup _Twitter _ authentication e as variáveis elas têm que ser colocadas dessa forma, dessa ordem. Então, primeiro vai ser o API secret, ou API key. A gente já salvou essas informações como objetos antes, para a gente não precisar digitar aqui. Então, vocês podem salvar e só dentro da função botar o nome do objeto que ele vai chamar esse objeto. Então, primeiro vai ser o API key, o segundo é o API secret, depois o access token e o access secret. Vocês precisam digitar da mesma forma que vocês digitaram o objeto, senão não vai funcionar. Ok? Quando aparece isso aqui, já foi autentificado, você já pode fazer a coleta. Primeira coisa, a gente vai pensar no nome para o nosso corpus. A gente vai chamar esse corpus de corpus teste. Mas é importante lembrar que você sempre tem que botar um objeto diferente do anterior, senão ele vai ser gravado em cima. Então, se você fizer uma outra coleta, coloque um nome diferente para você não perder esse corpus inicial. Depois é só usar a função search Twitter. A primeira variável vai ser o seu objeto de busca. Vou botar aqui o quer, mas como eu falei, ele vai buscar não só o quer, mas como qualquer coisa que contenha o quer, então ele vai buscar o quero, querendo, queria. A quantidade, então, para testar, a gente vai botar 1000 tweets e a língua português. Pronto, agora é só esperar o R fazer coleta. Vocês estão vendo que está com um símbolozinho vermelho para a gente esperar. Ok. Agora, esse corpus está em uma lista. A gente vai mudar ele para um data frame, que, como o Pedro explicou, vai ser bidimensional. Então, a gente vai conseguir enxergar ele como uma tabela. Então, a gente vai dar um nome para o nosso data frame, transformar ele em um objeto e usar a função tw list to df, data frame. E colocar o nome do nosso corpus. Nesse caso, é corpus teste. Depois disso, é só esperar um pouco a conversão ser feita. E agora você já consegue visualizar. É só clicar em View e o nome do seu data frame. Ele já vai abrir aqui em cima. Essa primeira parte vai ficar os textos, então os tweets, e outras informações, como se ele foi favoritado ou não, qual é o número de favoritos que ele recebeu, se foi uma resposta a outro usuário ou não, então reply to, quando que ele foi criado, esse tipo de informação vocês conseguem ter aqui. Para abrir maior esse data frame em uma nova janela, é só clicar aqui. Que vão estar aqui. Vocês conseguem ver que é um de 1000, que a gente pediu 1000 entradas. Tá. Uma dúvida que a gente vê que muitas pessoas têm quando utilizam o R para buscar no Twitter
se é possível buscar por construções com os lotes de certas categorias gramaticais, como, por exemplo, querer, o verbo infinitivo, mais o verbo do infinitivo em seguida. Porque, como a gente viu na busca do Twitter, ela busca mais por termos que a gente explicita em si, como querer, quero, esse tipo de coisa. Nesse caso, a gente não está buscando por um termo específico, a gente está buscando por um padrão. Por exemplo, a gente quer querer seguido por um verbo definitivo, né? Então, a gente quer que a gente busque um padrão, uma característica de uma cadeia de caractere. E, infelizmente, a API do Twitter não permite que a gente faça esse tipo de busca. Mas a gente consegue, depois de fazer a busca, a gente filtrar essa busca usando expressões regulares. Expressões regulares são um sistema assim, que é bem recorrente quando a gente fala de processamento de texto, que eles são modelos que a gente vai delimitar as características que as cadeias de caracteres podem ter. A gente vai delimitar que tipo de padrão a gente quer que as cadeias de caracteres tenham para que a gente possa armazenar esses dados. E aí, por exemplo, se eu quiser... Por exemplo, aqui, se eu estivesse buscando por estou seguido de um verbo no gerúndio, eu estaria buscando com essa expressão regular estou, espaço, e aí por uma palavra que terminasse em LDO. Esse seria o padrão que eu estaria buscando. Como montar expressões regulares e as regras das expressões regulares são um bocado de coisa. E ao fugir do escopo do nosso minicurso, a gente está deixando aí, no final, quem sabe mais, todas essas regras para quem estiver interessado poder aprender. Uma outra possibilidade é pesquisar expressões como um todo, não só por palavras. Eu posso pesquisar por um item seguido de outro, por exemplo. Ao invés de querer só, eu posso pesquisar por querer, eu quero maçã, por exemplo. Só que esse tipo de busca, ele não vai escrever certamente querer espaço maçã, porque existem certos caracteres que representam uma opção de busca dentro da função do Twitter. O espaço é um deles. Esses caracteres estão reservados para certas funcionalidades dessa função de busca. Então, para que não tenha nenhum conflito, a gente precisa especificar esses caracteres de outra forma. E aí, para isso, a gente vai usar o URL encoding, que são os códigos que tem na URL, que basicamente são códigos que começam com % e um número, e cada código desse representa um caractere. E aí eu consigo, com esse URL encoding, pesquisar por caracteres que eu não conseguia, que são usados pela função por outras funcionalidades, como espaço, apóstrofes e vírgulas, esse tipo de coisa. E aí, para pesquisar, por exemplo, esse exemplo, eu estaria pesquisando por primeiro, espaço segundo, entre aspas. Só que aí, as aspas e os espaços, eles são representados pela codificação da URL. Então, aí, nesse exemplo, as aspas, elas são o %22 e os espaços por 120. Claro que existe um monte de códigos da URL. Se você quiser saber um pouco mais sobre o URL encoding e saber mais códigos, ou então, se você não está afim de ficar vendo os códigos e escrevendo na mão, e você quiser apenas pegar um texto e traduzir para o URL encoding, você consegue ver isso tudo nesse link que a gente deixou aí, do W3 Schools, que é muito útil. Vai agilizar bastante o seu trabalho. Agora nós vamos falar da próxima funcionalidade que a ferramenta do Twitter nos dá, que são outras formas de limitar a nossa busca, né? De acordo com certas especificidades. A gente tem, por exemplo, no nosso primeiro exemplo aqui, x espaço y, que a gente está pedindo para que ele busque todos os tweets que tem tanto x quanto y, mas não necessariamente nessa ordem. Eu posso ter, por exemplo, se eu buscar por amarelo, espaço azul, eu posso ter algo que comece com azul no final amarelo, posso ter comece amarelo, seguido de azul,
Desde que tenha as duas, ele vai pegar esse tweet para mim. A segunda linha dá o exemplo de x seguido de y, só que com apóstrofes. Isso aí vai dizer que quer x e y exatamente nessa ordem. Não necessariamente vai ser um seguido do outro. Eu posso ter azul no início da frase e vermelho no final. Como posso ter um coladinho do outro. Ele só diz que um tem que estar antes do outro, não necessariamente vai estar logo em seguida. Aí a terceira linha. Eu tenho x or y. E aí isso aí vai dizer para mim que ele quer todos os tweets que contenham ou apenas x, ou apenas y, ou os dois. Para mim, posso ter um tweet só com vermelho, só com amarelo, ou com vermelho e amarelo. Essa quarta linha. Eu tenho x menos y, que aí isso diz para mim que eu quero todos os tweets que tenham o termo x, mas que não contenham o termo y. Então eu vou querer todos os tweets que tenham vermelho, mas que não tenham amarelo. Agora, essa quinta é bem útil para a gente, que eu quero o x menos o filter retweets. Ou seja, o que ele está dizendo para mim? Que eu quero todos os tweets que tenham x, mas eu vou filtrar os retweets. Ou seja, eu vou eliminar da minha coleta todos os retweets. Que aí vai evitar a repetição de dado, né? Isso aí, o exemplo de como fica o data frame filtrando os retweets, a gente vai dar no próximo slide. Esse último aí, x e interrogação. Ele vai nos mostrar, vai nos retornar todos os tweets que tem o termo x e que fazem uma pergunta. Então, se eu escolhesse vermelho, eu ia ter uma frase que faria uma pergunta com vermelho, tipo, sua blusa é vermelha. E tem outros tipos de especificidade do search Twitter. Tem um monte, então a gente falou alguns deles, um dos mais importantes. Se você quiser ver mais, você pode ver aqui nas fontes ali embaixo. Sendo que muitos deles você vai ter que usar o URL encoding. Então, é bom ter isso em mente. E aqui nós temos, né, um exemplo do data frame que a gente filtrou os retweets. Ao contrário de como estava na nossa demonstração, que a gente não filtrou. E aí, como a gente não filtra, aparece um monte de RT no início de cada texto, para indicar que é o retweet. Aí, nesse caso, fica mais limpinho, né? A gente não tem repetição de informação. Como a gente viu na demonstração, quando a gente acaba a nossa busca, né, pelos dados, a gente bota um data frame, só que a gente não armazena esse data frame, a gente não armazenou na nossa demonstração o data frame em lugar algum. Então, quando se a gente fosse usar aquele mesmo código, né, aqueles mesmos procedimentos de novo, a gente ia ter um resultado diferente. E aí, se eu quero manter essa coleção de dados com o tempo, eu vou precisar armazenar ele em arquivos. E aí para isso, o R nos dá a possibilidade de exportar os dados para Excel. E aí para a gente conseguir usar o Excel, a gente precisa instalar o pacote do Excel, que é esse XLSX. Aí depois indicar que a gente está usando ele com o library XLSX. E aí primeiro, depois que eu fiz isso aí, eu preciso indicar qual pasta eu vou querer salvar meu arquivo, onde eu vou querer salvar minha planilha, né? Que no caso o DataFrame vai gerar uma planilha do Excel. E aí para isso eu posso ter dois jeitos. Ou eu faço isso na própria aplicação, né? No código, usando essa função, o setwd, que é set working directory, e o caminho da pasta. Só que tem uma questão que se o caminho vier com essas contrabarras, eu tenho que trocar todas elas por barras comuns para poder funcionar. Como nesse exemplo aí embaixo, que a gente trocou todos por essa barra comum para o usuário, no caso da PC da Mariana. Ou eu faço desse jeito, ou eu vou lá no RStudio, vou na aba de Session, depois Set Working Directory,
Choose Directory, e depois eu escolho a pasta. E aí, por fim, como eu já escolhi onde eu vou salvar a minha planilha, eu vou, de fato, exportar o DataFrame para o Excel. Aí eu tenho que usar um comando do R, que é write.xlsx, que indica que eu vou escrever um arquivo do Excel, e aí dentro eu vou indicar o nome do meu DataFrame, que eu quero transformar numa planilha do Excel, e depois eu indico o nome do arquivo que eu vou querer chamar, como eu vou querer chamar o meu arquivo. Tem aqui a fonte do YouTube, né? Vocês podem ver, mas fiquem tranquilos que agora a Mariana vai demonstrar para a gente como fazer isso tudo. Certo, agora a gente já tem o corpus em DataFrame e a gente quer tirar ele do R e passar para uma planilha no Excel. A primeira coisa que vocês precisam fazer é instalar o pacote que vai conseguir fazer essa conversão. O pacote se chama XLSX, sempre lembrando de botar ele entre aspas. Como a gente já tem aqui, a gente não vai fazer isso. A gente só vai abrir esse pacote. Então, library XLSX. Agora, uma coisa importante. Ele vai salvar essa planilha no seu diretório de trabalho. E para escolher, você pode tanto digitar o comando no R, como vir aqui em cima em Session, Set Work Directory e Choose Directory. Aí aqui você vai conseguir abrir a pasta que você quiser e colocar ela como o lugar onde você vai armazenar as coisas que você está fazendo aqui dentro. No nosso caso, a gente botou aqui um mini curso R como nosso diretório de trabalho. Pronto. Agora a gente já consegue levar esse DataFrame para o Excel. Usando a função write.xlsx. O nome igual. Aí a gente escolhe um nome para esse arquivo. Então, pode ser, por exemplo, Excel Test. Sempre lembrando de botar .xlsx no final. Depois disso, é só esperar. Pronto. Agora, se você abrir a sua pasta do seu diretório de trabalho, ele já vai estar lá. Vou confirmar aqui. Aqui. Excel Test. Então, ele já veio para cá em formato Excel. Pronto. Aqui você já vai ter todas as informações. Se a gente clicar aqui, está um pouco lento, mas já consegue ver mais ou menos como é que ficou. Como vocês conseguem ver, alguns tweets eles são meio longos, então eles são cortados. Quando eles estão cortados, a gente tem aqui acesso ao link para ir direto para o tweet e conseguir o finalzinho dele. Okay? Então, quais são as dificuldades esperadas durante a coleta? Uma das coisas que a gente percebeu é que os tweets eles podem vir incompletos na tabela. Então, eles aparecem com um linkzinho no final, e aí a gente tem que clicar nesse link para poder recuperar o final do tweet. Um outro problema também é que quando a gente passa para o Excel, o arroba é uma função. Então, é necessário substituir tudo por apóstrofo arroba na planilha, porque aí deixa de ser uma função no Excel. Então, essa caixa cinza aí tem um exemplo que veio quando a gente fez tudo isso. E então já está ali o apóstrofo que a gente colocou. E vocês podem perceber que ali, ó, no final, é normal central de atendimento, então cortou até no meio da palavra. Aí vem esse link, e quando a gente clica no link, então abre o perfil do Twitter da pessoa que publicou aquilo, e aí dá para a gente ter acesso ao tweet inteiro. É curioso até perceber, porque
o que a gente quer, na verdade, na nossa coleta, a gente queria era o verbo querer. Então, ele está logo lá no final do tweet. Então, mesmo assim, não veio tudo. E um outro problema também é que os usuários, eles podem privar a conta deles depois que a gente faz a coleta, e aí não tem como a gente resgatar o tweet completo por meio desse link. Alguns pontos negativos que a gente notou também foram as próprias restrições da ferramenta do Twitter, como o Pedro mencionou. Há também um limite do número de dados coletados e da quantidade de dias. E como a gente usou a versão gratuita da API do Twitter, então só vai no máximo 9 dias para trás. Não tem como escolher esse período, esse intervalo de tempo. E então, por exemplo, se você quiser 9 dias de alguma data do ano passado, não pode. São sempre, no máximo, 9 dias desde o ponto da coleta. Tem também a questão de que é internet, né? Então, a linguagem normalmente já é bastante informal, tem muitas abreviações e uma infinidade de desvios ortográficos para a mesma palavra. E é uma máquina. Ela não reconhece isso como um ser humano seria capaz de reconhecer. Além disso, tem também a questão da demografia do Twitter, porque diversas pesquisas mostram que há uma prevalência de usuários homens. Na verdade, mais de 65% dos usuários são homens. E também a grande maioria, cerca de 40%, tem entre 18 e 29 anos. Então, são pessoas bem jovens. E como a gente está falando também durante toda a apresentação, a grande maioria das informações sobre tudo isso está em inglês. E aí, quem não tem domínio da língua deve ter um pouquinho de dificuldade para poder tirar dúvidas e essas coisas. Mariana? Certo. Agora, se você tiver algumas dúvidas durante a programação, o próprio R ele já tem algumas funções que te ajudam a procurar a descrição, por exemplo, de um pacote. Se você botar o ponto de interrogação antes do nome do pacote, ele vai abrir na abazinha de help o pacote, qual é a função dele, por quem ele foi criado, tem documentos bem extensos explicando sobre aquele pacote. Ou você pode ir direto na abinha de pacotes e clicar no nome dele. A mesma coisa por funções. Se você apertar botar o ponto de interrogação antes do nome da função, vai aparecer a descrição da função, como ela é usada, como são usadas as variáveis. Então, às vezes, é bem interessante quando você não estiver conseguindo fazer o que você quer com aquela função, porque isso pode estar acontecendo. Muitas vezes, essa informação está dentro do próprio R. Alguns links úteis para vocês usarem enquanto vocês estiverem fazendo a coleta é o Stack Overflow, que é uma comunidade bem conhecida por quem é programador. Tem um site em inglês e um site em português. Lá você consegue colocar as suas dúvidas e a própria comunidade que já usa essa ferramenta vai te explicar, vai tentar te ajudar. O único problema é que se você for usar a plataforma em inglês, você vai ter que fazer as perguntas em inglês. E se você usar a plataforma em português, você vai poder fazer as perguntas em português, mas a comunidade é um pouquinho menor, então pode ser que demore um pouco mais para essas perguntas serem respondidas. Também tem um grupo no Facebook, que é o R para Linguistas, e são várias pessoas daqui do Brasil que já usam R para as pesquisas delas, então elas podem te ajudar a auxiliar nesse processo. A gente também colocou 2 canais de YouTube bem simples, que ajudaram bastante a gente durante esse processo, que é o Dados Pensados e Programação Simples. Tem outros canais também em inglês e tem um conjunto bem grande de conteúdo desenvolvido. Então, é sempre bom tentar pesquisar nessas plataformas para ver se vocês conseguem solucionar suas dúvidas. Para quem quiser consultar algum livro, a gente sugere esses 2 aí, mas que, infelizmente, até agora só estão disponíveis em inglês. Tem um livro do Stephen Gries que foi traduzido há pouco tempo para português, não é esse, é um outro,
mas se vocês procurarem no Google, acho que encontra. E referências. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui no último slide a gente está separando os nossos e-mails para contato. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem durante o processo de aplicação do curso, vocês podem mandar para a gente. Não se preocupem, a gente tenta responder o máximo possível. Como a gente mencionou, a gente também está em parte de aprendizado, tem umas questões que a gente não sabe muito bem, mas trabalhando junto sempre conseguimos resolver as questões, né? Então é isso, muito obrigada por assistir. Vamos falar uma coisa? E até o próximo curso, então. Eu vou Tchau, falar até. umas palavras finais, né? Vocês tiveram a oportunidade de conhecer o minicurso resultante de uma parceria, né, de estudantes de 2 cursos desta instituição e tiveram uma ideia do trabalho que se pode realizar em equipe, que resulta, né, que é constante também nesse universo que é a UFRJ, né? E faz tão bem a uma logística, a pensamento, né, de uma logística para pesquisa. É isso, muito obrigada. Uau.